Então leia em Josué capítulo, vamos ler em Josué capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. Graças a Deus pelo que Deus já falou nessa noite, pelos hinos, pelas duas mensagens pregadas, pelo que Deus fez e vai continuar fazendo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos encontraram o capítulo de Josué 14? Amém? Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há. Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali. Grande e forte cidade há ali. Porventura o Senhor será comigo, para que os expele, como o Senhor me disse. Amém. Meus amados, as histórias do povo de Israel, ela é sempre contada, lida, pregada nas igrejas, nas redes sociais. Sempre será contada a história da nação de Israel. E nós louvamos a Deus por aquela nação, por Deus ter levantado aquele povo e ter as histórias deles, a jornada deles escrita na Bíblia, para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha uma estrada a seguir, uma estrada a andar. E eu estava observando no testemunho da Constância, que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente quer agradar a Deus de várias maneiras, mas tem essa parte que a gente nunca pode esquecer, que precisamos ter fé para agradar o Senhor, para agradar a Deus. E quando a gente lê a história de Caleb, que essa história fala exatamente de Caleb, e que está registrado lá em Números, capítulo de número 13, lá diz que Deus mandou que os homens, os chefes das tribos, fossem espiar, fazer uma vistoria na terra que manava leite e mel, segundo estava escrito, aquela terra que seria herança daquela nação. E lá diz que Caleb foi um dos que foi levantado, era chefe da tribo, era da tribo de Judá, filho de Jefoné. Ele foi escolhido para ir visitar fazer aquela vistoria, para espiar, como está escrito na Bíblia. E então, ele foi selecionado e foi. Aliás, o nome Caleb significa escravo. Como ele nasceu no Egito, como a nação estava escravizada, era como se o pai dele olhasse para ele, aqui não tem nenhuma esperança de sair desse lugar. Então, vou botar o nome no menino aqui de Caleb, que significa escravo. Não havia possibilidade, humanamente falando, a menos que conhecesse o plano e o projeto de Deus. Então,
Deus, por sua infinita graça e misericórdia, já havia projetado tirar aquela nação de lá. E ele então foi um dos espias, olhou a terra, viu a terra. Diz os teólogos que era mais ou menos 800 quilômetros de viagem, mais ou menos. Agora você imagine 800 para ir, 800 para voltar. Não era nada fácil, não era de avião, não era de carro. Era muito difícil, mas eles foram e espiaram a terra. E a parte que Caleb exigiu, pediu, era exatamente a parte mais difícil que ele pediu, porque ele pediu Hebrom, a região de Hebrom, e era lá, exatamente lá, que estavam os gigantes, os filhos de Anak, era lá que estavam morando, residindo, os gigantes, mas foi para lá, que Caleb disse, eu quero ir lá onde eu botei meus pés, bendito seja o nome do Senhor. Amados, e quando ele recebeu a promessa, Moisés disse para ele, onde você colocou o seu pé, a terra será sua. Então foi em Hebrom, e lá em Hebrom, ele viu os gigantes, ele viu que o perigo era grande, e ele não temeu, bendito seja o nome do Senhor, ele não temeu, porque ele sabia que naquela terra, era uma terra fértil, era um solo bom, havia problemas, havia gigante, mas ele acreditou e confiou em Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, pouco se fala em Caleb na história da nação de Israel. Se você ler o Pentateuco, quase não tem o nome dele, mas ele aos 40 anos, ele foi espiar a terra, e agora no texto que nós lemos, ele já estava com 85 anos, bendito seja o nome do Senhor. Talvez, meus irmãos, se fosse um de nós, chegava e dizia para Josué, Josué, é o seguinte, eu já estou com 85 anos de idade, já trabalhei muito, já fiz muito na obra, já fiz muito como empresário, já contribuí com o país, eu só quero, Josué, agora um cantinho para mim ficar, para mim morar, para terminar o meu resto de vida. Talvez se fosse um de nós era assim, mas ele disse, olha, eu estou com 85 anos, tenho a mesma força, tenho a mesma fé, tenho a mesma garra, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente envelhece fisicamente, cansamos fisicamente, mas espiritualmente é para você estar com a mesma força, com a mesma fé, com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo, bendito seja o nome do Senhor. Eu admiro, é tão lindo, amado, você vê a história de alguém dos dias atuais, aonde ele começou, como começou. Estou vendo o Iderlan aqui, ele não falou da vida dele não, mas ele é o futuro cientista, está perto, está estudando, a coisa está tão fácil assim em relação ao estudo para ele, que ele é quem vai escolher a faculdade fora do país que ele quer estudar. Ele vai escolher. Ele quem escolhe, não sabe se é Canadá, não sabe se é Estados Unidos, ele quem vai escolher. Mas isso é um favor de Deus. Mas Josué disse uma coisa, aliás, Caleb disse uma coisa, olha, eu estive lá, eu olhei a terra, e eu falei para Moisés o que estava no meu coração. O que foi que ele falou? Porque os outros, ele diz, derreter o coração das pessoas com notícia ruim, com coisa ruim. Não. Lá, a primeira coisa que eles disseram, nós vimos os gigantes, os filhos de Anak. Nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Não foram os gigantes que disseram para ele, vocês são aos nossos olhos como gafanhoto. Não, foi os espias disseram. Dos 10, aliás, os 10, porque Josué e Caleb voltaram otimistas. Eles não negaram a realidade do problema.
Eles conheceram, tem problema. Quem aqui não tem problema, diga glória a Deus. Todo mundo tem. Agora você vai fracassar por causa de um problema? Você vai cair? Você vai desanimar por causa de um problema? Por causa da notícia do governo? Por causa de certas notícias que chegam? Não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Aliás, meus irmãos, as autoridades do nosso país, seja vereador, seja deputado estadual, seja federal, seja prefeito, seja senador, seja presidente da república, eles estão lá para prestar um serviço para a sociedade, para o país. Aliás, eles nem merecem o nosso aplauso, eles precisam das nossas orações, mas aplauso não, porque a missão dele é compromisso deles fazer isso pelo país. A missão nossa é orar, mas como cidadão, eu preciso saber da minha responsabilidade e cuidar dessa responsabilidade, fazer para que ela se cumpra na minha vida. Eu preciso saber disso, você precisa saber. Mas o problema grave é que os que foram lá, os 10, derreteram o coração do povo. Foi tão grave, amados, que eles colocaram o povo contra Moisés e contra Josué. Ficaram tomados por ira, por revolta, e o pior, a incredulidade. Incredulidade. Amados, a incredulidade é uma coisa séria. Porque quando você está incrédulo, você está duvidando de Deus. A incredulidade é o fruto da desconfiança. Quando a gente não acredita, duvida. E quem duvida é semelhante às ondas do mar. Diz a Bíblia. Então Josué voltou e disse, eu falei para ele como estava no meu coração. Ele disse também, você viu quando Josué disse, essa terra onde você botou seu pé será sua. Amados, não custa nada lembrar as pessoas de alguma promessa. Não custa nada. Se Deus estiver no negócio, vai dar certo. Não custa nada. Só esquece de mim não, hein? Estou com a mesma força. Eu estou com a mesma saúde. Eu estou com o mesmo vigor. Amados, só Deus para preservar um homem após 45 anos. E ele chegar para o seu líder maior, eu estou com a mesma força. Irmãos, que saúde, que comida eles comeram no deserto. Sabe o que era? O maná, que vinha do céu todo santo dia. A primeira trabalho deles era colher o maná, falei isso até na Santa Ceia, era a primeira missão, era o maná, aquela coisa pequena, de cor branca, miúda, mas ali era a provisão divina para nós, para a vida deles. E hoje Cristo é a provisão divina para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que não pode faltar Jesus na nossa vida. Ele é o pão vivo que veio do céu para alimentar as nossas almas, para alimentar a nossa vida. Mas Ele não é só isso não. Ele também nos cura das nossas enfermidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso crer nesta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, não duvide das promessas do Senhor. Não duvide. Quem fez a promessa foi Moisés para Josué. Mas ali, Moisés representava Deus. Era Deus. Aí ele então foi para o lugar mais difícil. Os filhos de Anak. Os gigantes. A média, 2,70 m de altura. E eles dizem, mas é para lá que eu quero ver. Eu vou correr com eles de lá. Olha, Deus te chamou
para certos momentos da sua vida, você botar seus inimigos para correr. Botar os inimigos para correr em oração, em clamor. Há momentos que você vai botar seus inimigos para correr. Há momentos que você vai fugir. Mas há momentos que você vai ter que enfrentar. Bendito seja o nome do Senhor. Há momentos que nós temos que enfrentar. E já era idoso. Era idoso. Já podia estar andando de bengala. Um bastãozinho. Mas não. Disse, não, eu estou com a mesma força. Eu estou com a mesma fé. E disse mais, estou com o mesmo projeto. Mesmo projeto. Amados, não há idade e nem limites para você projetar as coisas. Projete. Não, pastor, mas o mar não está para peixe. O país está desacreditado. E daí? O país está desacreditado, o povo só se fala em coisa ruim. E daí? É o povo que fala, não é Deus que está falando. Se for Deus que está falando, você, espera aí, Deus está falando. Mas tem gente que já está chegando nas últimas. Está contando os dias para aposentar, está contando os dias para não fazer mais nada, está contando os dias, essa vidinha aqui, eu quero, meu negócio agora é sombra e água fresca. Mas é isso que Deus quer para você? Será que é isso? Será que Deus quer que você vá mais além? Será que Deus quer que você faça mais coisas? Porque sonhar, irmão, diz alguém para mim, pastor, no dia que a pessoa parar de sonhar, de projetar, pode comprar o caixão, porque não tem mais jeito. Foi um pastor que já dorme no Senhor. E pensa no pastor que era sonhador. Era sonhador, tinha grandes projetos. Mas ele pegou um choque e morreu. Irmãos, você projetar e sonhar não significa que você está atrapalhando o projeto de Deus na sua vida. Não significa isso. Porque nós não sabemos o dia da nossa partida. Nós não sabemos o dia, enquanto não chegar, vamos ter a nossa vida tal como Caleb. Vivendo com força. Vivendo com sabedoria. Vivendo com otimismo, vivendo com fé, servindo a Deus fielmente. Ele disse, olha, eu tenho sido fiel ao Senhor. Amados, quem é fiel pode reivindicar seus direitos. Só quem é fiel. Quem não é, ele não tem nem força para falar, porque não está sendo fiel. Quem não é fiel, não sabe nem conversar com Deus. Mas Josué disse, não, eu tenho sido fiel. Agora você imagine, dos 40, ou melhor, dos 3 milhões de pessoas que se estima que saiu lá do Egito, desses 3 milhões que saíram de lá, escapar só 2. Gente, e os outros? Você imagina, irmão, se aqui tiver 50 crentes, só um fiel a Deus? Não é possível. Não é possível. Só Josué e Caleb conseguiram ser fiel ao Senhor, dos que saíram de lá. Não colocaram as pessoas em pânico, não. Pelo contrário, foram bons auxiliares de Moisés, só que a Bíblia se cala em relação a Caleb, fala pouco sobre ele. Mas ele foi fiel a Deus. Ao ponto de chegar, já estou com 84 anos. Deixa esses inimigos comigo, vão correr todo mundo. A história é cumprida, vou parar. Mas a primeira estratégia dele foi oferecer a filha dele para alguém lá de Hebrom. Ofereceu para casar com Otoniel, se não me foge a memória. Ofereceu a filha, e não é que deu certo o projeto? Não é que deu certo? E então ele começou a conquistar Hebrom, aos poucos, com paciência. Irmãos, milagre na nossa vida tem alguns que é devagar, aos poucos. A minha cunhada, ela tem muito milagre para contar, Constância. Mas eu vou contar um milagre que é em nome dela. Quando ela começou a Rainha dos Plásticos,
Alguém conhece a Rainha dos Plásticos ali no Mercadinho? Aí, Constância, todo mundo conhece, na rua Ceará. Ela era bem sucedida no Bradesco. Ela pediu para sair, chegou na tesouraria do Bradesco. Mas ela queria algo melhor para ela. Ela teve um projeto maior, teve um sonho maior. Ela então abriu a Rainha dos Plásticos. Mas no começo você acha que caiu milhões? Era centavos. Teve dias que ela chegou na casa da minha sogra chorando, porque não fazia grandes vendas. Vendia centavos, o troco era o dinheiro que entrava não era o lucro, era o dinheiro que entrava, era centavos. A minha sogra, minha filha, Deus vai abençoar. Amados, é tão bom quando você encontra uma pessoa que diz assim, mas Deus vai abençoar. Comece a si mesmo, comece devagar. Mas é ruim quando você encontra alguém que diz, centavos, Walterli, bem que hortifruti, centavos. Não, rapaz, para com isso aí, arruma um emprego. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é assim. Minha sogra diz, Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar você. E assim, meus irmãos, a perseverança, ou constância, como é o nome dela. Então, deu tudo certo. E hoje, graças a Deus, é bem sucedida para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Tem que ser perseverante. Claro, depois que Deus abençoa, a tendência nossa é pensar, não, já está tudo bom, já estou no limite, está ótimo. Mas é sempre bom a gente ter a visão de águia. Sempre ver as coisas mais longe. Sempre. Porque a gente não pode colocar limites em Deus. Se Deus tem algo grande para mim, eu não posso dizer, não, Deus não quero. Não, receba. Receba aquilo que Deus quer te entregar. Aquela coisa grande vai recebendo. E sabe o que acontece? Deus dá graça para repartir com os outros, para ir abençoando outros. E o milagre vai acontecendo na vida do povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Caleb não se cansou e conseguiu conquistar Hebrom para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Aí a Bíblia diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino. A experiência de Caleb vale para você ou não vale? Vale. A experiência de Caleb vale para mim e vale para você. A fé de Caleb vale para mim e vale para você. A perseverança de Caleb vale para mim e vale para você. E eu confesso que eu quero ter a saúde de Caleb. Bendito seja o nome do Senhor. Quem quer ter a saúde de Caleb? Glória a Deus. Pois o mesmo Deus que renovou Caleb, numa logística tão difícil, gente. É porque a gente não estava lá para imaginar aquela caminhada. Vamos nos colocar de pé. A gente não estava lá para imaginar aquela caminhada. Mas não era nada fácil. Nada fácil. Não tinha nem um shopping na viagem. Não, você escolhe a comida que você quer comer amanhã. Lá não. Era só um tipo de comida, só que eu imagino que Deus botava um sabor especial. Botava um sabor especial. Deus botava. E eles chegaram, Caleb, com a mesma fé. Amados, não vamos desanimar pela estrada. Venha o catabi que vier. Venha a pancada que vier. Esteja firme. Seu Deus está na sua frente. Deus está cuidando de você. Deus está te orientando. Deus está dando norte para você. Você não está nesse deserto sozinho. Tem gigantes? Tem. Tem problemas? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem. A gente não nega nada disso. Mas Deus é maior. Deus é maior. Aí diz, quando tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Pelas águas, não submergirá, não vai se afogar.
nenhuma chama arderá em ti. É o que diz a palavra do Senhor. Mas a gente se prende, amados, no medo, né? No medo, como bem disse o pregador Mauro, falou da tempestade que os discípulos enfrentaram. Eles pensaram que era um fantasma. O medo faz isso. Você vê coisa que não existe, cria situação que não existe. O medo faz isso. Medo faz isso. Mas Jesus disse: sou eu, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais.